E que o Espírito Santo conduza nesse exato momento a nossa reflexão, o nosso entendimento, para que uma vez entendida essa palavra, possamos sair daqui melhores do que a gente entrou e dispostos a colocar também em prática esses ensinamentos. Amém? Meus amados, minhas amadas, estamos na última semana, 34ª semana desse tempo, desse tempo comum, Ontem já celebramos a grande solene festa de Cristo Rei do Universo, encerrando assim no domingo o tempo litúrgico, o ano litúrgico, o ano da fé. Domingo que vem agora começa um novo ano litúrgico, um novo ano da fé, com o primeiro domingo do Advento. É diferente do ano civil que a gente entendeu. O ano da fé, o ano da liturgia, o ano da igreja começa antes. Ele termina antes com a festa de Cristo Rei e começa antes com o primeiro domingo do Advento. É o ano da fé. E a gente está acompanhando essas leituras de Cristo, o Evangelho, as leituras, nos alertando sobre algo muito importante que a gente tem que parar para pensar. Como a gente está terminando o ano litúrgico, está começando outro, é sempre aquela renovação de um ciclo novo que termina e um ciclo novo que começa. E aí a gente pode perceber que existe um fator chamado tempo. E o tempo não espera, o tempo não para, o tempo está correndo, e aquilo que a gente já falou aqui, a nossa senha está chegando. É ou não é? A nossa senha está chegando, Para aqueles que... Quem já ouviu falar aqui a reflexão sobre a senha, levante a mão. A senha, Ótimo, quem já ouviu, Quem não ouviu, levante a mão. Quem não ouviu. Então é o seguinte, eu vou dar 30 segundos, menos 20 segundos, para aquela pessoa que levantou a mão, que sabe do que eu estou falando da senha, para explicar para aquela pessoa que está do seu lado. O Roberto, por exemplo, meu professor, não sabe, então explique para ele o que significa essa senha. E aquela pessoa também que está do seu lado, você sabe o que é a senha? Então, o que o Frei falou? O que é essa senha? Eu vou ajudar. Senha é aquela senha invisível, todo mundo tem uma senha invisível, que vai chegar o momento, quando a gente está lá, esperando o médico, esperando, enfim, alguma repartição, a gente não vai lá pegar a senha, Então, a gente tem o nosso número, esperando chegar na tela o nosso número. Nós também, na fé, temos uma senha invisível, que vai chegar o momento em que a gente vai ter que se apresentar diante de Deus. Vai chegar a senha, A gente não sabe o nosso número, mas que vai chegar, certo momento. Por isso que as leituras estão nos alertando, olha, como isso vai acontecer, então se prepara, comece a se preparar desde já, porque depois que a gente termina a nossa experiência aqui, não tem mais jeito, a gente não vai depois de morrer, Senhor, agora que eu vou pensar na minha conversão, não tem mais, morreu, julgou, céu ou inferno, ponto final, Então o momento é agora, o tempo é agora. Então a gente está percebendo detalhes que Jesus está nos alertando, a liturgia está nos alertando. O Evangelho de hoje, minha gente, aliás, a primeira leitura do Apocalipse falava de um número. Quem lembra quantos mil serão salvos? O planeta chegou à estimativa agora de 8 bilhões de pessoas, só agora, vivos agora. 8 bilhões. O Apocalipse fala que vão se salvar 144 mil, só 144 mil. Imagine você, 144 mil, imagine você, aquela fila para entrar no céu, 144, já entraram na tua frente, Você é o penúltimo, na tua frente já entraram 143.999, falta o último entrar e você é o penúltimo, e chegou lá 144 mil, você ficou de fora, Isso para dizer, claro, é um símbolo, mas para dizer que Jesus disse assim, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, espaçoso é o caminho que leva para o outro lado, espaço, e muitos são que vão entrar por ele. Então Jesus vai ser, para Jesus, minha gente, fala de novo para aquela pessoa assim, no céu tem lugar para todo mundo, fala assim, no céu tem lugar para todo mundo, o céu tem lugar para todo mundo, o céu tem lugar para todo mundo. Agora fala de novo, mas nem todo mundo vai entrar. Nem todo mundo vai entrar. Agora dá uma de orgulhosinho assim, eu vou. Então te prepara. Você vai se você estiver se preparando. Se você estiver se preparando. Por isso que
é importante a gente perceber o que a gente está fazendo com o nosso tempo. Como estamos lidando com o nosso tempo. Que importância, ontem foi a festa de Cristo. Ele não vai voltar como um bebezinho de colo. Ontem a gente refletiu, Cristo não vai voltar, a segunda vinda ele vai voltar como juiz. Ele vai voltar como juiz. Ele já voltou de bebezinho de colo. Ele já veio de bebezinho de colo. A gente vai recordar no Natal. Mas ele já veio. Ele vai voltar como juiz. Como juiz. Aquele que julga. Entra, fica de fora. Entra, fica de fora. Como juiz. E a gente viu no evangelho de hoje, minha gente, assim, que Jesus, ele observa as coisas. Ele viu no templo, presta atenção, ele viu no templo, ele estava lá olhando a reação das pessoas. Ele viu no templo as pessoas, uma atitude em relação às ofertas. Uma atitude. Lá tinha chamado gasofiláceos, eram potes assim, né, que as pessoas colocavam. Então, pela movimentação daquelas pessoas que estavam lá, era a condição melhor. Então a pessoa depositava, fazia questão de tirar foto, uma selfie, doando, enfim, nossa senhora, né, naquela época. E Jesus viu que lá atrás, timidamente, uma pobre viúva, uma pobre mulher, pobre viúva, foi lá, ela doou, quantas moedinhas que ela tinha? Ela doou tudo, colocou lá, talvez colocou lá embaixo, assim, para não fazer barulho, porque era tão pequenininha, colocou lá embaixo. E aí Jesus viu aquilo, e aí para os discípulos ele falou, essa mulher doou mais do que todos aqueles que foram se esbanjar. Por quê? Porque todos aqueles deram um pouquinho da sua sobra. E ela deu tudo. Todos deram da sobra. Ela deu tudo. Se teve alguém, gente, ali que confiou a partir de agora na providência divina, foi aquela mulher. Porque ela doou tudo. O que ela tinha agora dali em diante para viver? Se ela doou tudo. E Jesus falou assim que ela voltou para casa, ela que, né, foi o grande modelo, o grande exemplo de quem se doa. Os outros deram sobra. E a grande pergunta que o Evangelho hoje faz para nós, com toda aquela introdução que eu fiz do tempo, enfim, de Jesus que já voltou já veio como bebê e vai voltar como juiz, o que a gente está dando para Jesus? Que tempo que a gente dá para Jesus? A gente está se dando por completo a Jesus? A gente está se dando por completo a Jesus? Ou a gente pensa em Deus, a sobra que a gente tem? Durante o dia, quanto tempo nós estamos hoje nessa era digital? Quanto tempo que a gente... E agora eu não estou falando assim que é jovem, velho, criança, adolescente, todos. Quanto tempo que a gente gasta nas redes sociais? Quanto tempo que gasta no Instagram, Facebook, etc. Vê a vida alheia, né? Vê a vida alheia, enfim. Quanto tempo que a gente gasta nisso? Quanto tempo que a gente dá para Deus? Quanto tempo que a gente dá para Deus? Se sobra, eu faço um sinal da cruz, rezo um Pai Nosso lá, se sobra. É isso que o Evangelho está falando hoje. Gente, o que a gente não dá para Deus hoje, vai faltar lá na frente. Vai nos faltar lá na frente. Ontem a gente refletiu, e estamos nesse contexto da vinda de Jesus, da festa de Cristo Rei. Ontem a gente viu assim, quando Jesus voltar, Ele vai querer de volta o que Ele nos deu. Ele vai querer de volta o que Ele nos deu. E o que mais Deus nos deu, e Deus continua nos dando? A segunda leitura falava ontem, Jesus nos ama. Deus sempre nos deu e continua nos dando o seu amor, porque Deus é amor, vai dizer São João. Então Deus sempre nos deu e continua nos dando o seu amor. Quando Ele voltar, Ele vai querer o que é dele. E o que é dele? O amor que Ele deu. Eu disse ontem também, é importante a gente ter presente que a única pessoa onde Deus depositou todo o seu amor, foi para quem que Deus depositou todo o seu amor? Ou seja, em outras palavras assim, quem é que Deus ama? Quem é que Deus ama? Jesus.
no batismo de Jesus, este é meu filho amado, no qual eu coloquei todo o meu amor, meu bem-querer. Deus ama Jesus, Deus ama o seu filho. Ai, padre, então Deus não me ama? Opa, claro que sim. Desde que Deus vai me amar, se Deus ver em mim quem? Quem que Deus tem que ver em mim? Jesus. Ele vai amar você se dentro de você tem Jesus. Ele vai amar você se dentro de você tem Jesus, porque Deus quer ver Jesus em você. Porque Deus ama Jesus. Deus ama o seu filho. Deus ama o seu filho. Todo o amor de Deus é para o seu filho. E se o filho de Deus está dentro de mim, Deus vai me amar. Deus vai me amar. Então por isso, minha gente, assim, ó, é a questão da entrega que o evangelho de hoje nos convida. Essa mulher entregou o seu tudo a Deus, na forma de moedinha, mas entregou o seu tudo a Deus. Quando a gente vê a história, né, de Nossa Senhora, se entregou por completo a Deus. O próprio Jesus se entregou por completo a Deus, se entregou por completo a Deus, por nós. Ou a gente sai daqui hoje com esse questionamento do coração: o que eu estou devolvendo para Deus? Se Deus entregou todo o seu amor e vai querer de volta o amor que Ele me deu, como é que eu estou amando a Deus? Que tempo que eu estou dedicando a Ele? Como é que eu estou manifestando o meu amor por Deus? Se Deus ama Jesus, quanto que de Jesus tem aqui dentro? Como que Deus está me vendo? Deus está me vendo? Tem Jesus aqui dentro? Eu me dedico a Jesus, eu conheço Jesus, eu rezo, eu leio a palavra, eu dedico tempo a Jesus? Então, minha gente, o tempo é agora. Para a gente, conforme a gente ouviu a reflexão de ontem, está na hora de você começar a escrever uma história com Jesus. Uma história com Jesus. Ontem Jesus estava diante de Pilatos, o rei sendo julgado, de Pilatos. Tu és rei? Você está dizendo isso por você ou outros que disseram a meu respeito? O que a gente sabe de Jesus? Daquilo que os outros dizem? Ou aquilo que eu experimento? Aquilo que eu experimento com Ele, através da minha vida de oração, eucaristia, confissão, leitura da palavra, intimidade. É isso que vai contar a tua história com Jesus. Jesus se entregou por completo, Maria se entregou por completo, Santa Catarina se entregou por completo. E eu? Estou dando sobra? Eu só estou dando sobra do meu tempo para Deus? E depois eu quero o quê? Sentar, como a gente brinca, sentar na janelinha? Não, né? Não, né? Então a gente começa a escrever hoje uma história com Jesus, ou corremos o risco de ficarmos de fora e dizer assim: poxa, aqueles depositaram o que sobrava, deram a sobra, mas ele deu o seu tudo. Que esse ele sejamos cada um de nós. Amém? Mas amém.